Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, com essa aula, nós iniciamos o bloco 2. O bloco 2 ele vai tratar de política fiscal e indicadores de gestão fiscal. Então, nós vamos falar de déficit público, dívida pública, indicadores de gestão e de sustentabilidade fiscal, de transparência fiscal. Na política fiscal em si, quais são os instrumentos para fazer política fiscal no nosso país e da economia, né, como um todo, em relação ao ajuste fiscal. Hoje nós iniciamos, então, falando do déficit público e da dívida pública. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela toda para vocês acompanharem o material que eu preparei. Esse material é uma visão geral, assim, sobre o déficit e sobre a dívida pública. Depois, no segundo momento, eu vou fazer um apanhado geral sobre cada um dos itens, né? Primeiro sobre o déficit, os tipos de déficit que existem, primário, operacional, nominal, a gente fala um pouquinho de resultado também. E aí vou falar da legislação pertinente e detalhar um pouquinho mais, né? Desse universo aí do déficit e da dívida pública. Então, a gente vai ver bastante sites e é bem interessante que vocês vão acompanhando, clicando nos sites ali, né, acompanhando com o material que eu vou deixar disponível, tanto os slides quanto o documento ali em PDF que tem os links para vocês irem acessando. Porque vocês pausam um pouquinho a aula, vão lá, dão uma olhadinha, né, nas estatísticas fiscais do Banco Central do Brasil e do TCU e outros documentos que estou compartilhando. Tá? Então, é bem interessante que vocês façam essa ponte aproveitando que a aula é gravada, então vocês conseguem pausar e dar uma olhadinha nos documentos e nos sites. Aí fica bem completo o aprendizado, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela toda. Vamos lá. Eu compartilhei o PDF dessa apresentação, então não se preocupem, porque vocês têm acesso não ao vídeo dela, né, mas sim ao PDF, tá? Então, nessa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre passar, né, uma visão geral, né, sobre o déficit e a dívida pública. A gente vai ver critérios de avaliação, a questão da fiscalização, qual que é a legislação, e alguns exemplos também, mas de um modo bem geral, ok? Depois, na segunda parte, a gente adentra mais aos capítulos ali do professor Gia Biagi e da professora Lei, e também o capítulo do livro do professor Matias Pereira. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de déficit público, né, nós estamos falando de algo que vai representar uma diferença negativa entre entradas e saídas de caixa de um estado, né, em determinado período. Então, entre receitas e despesas. O resultado primário, ele afere exatamente esse resultado, né? E aí, quando você tem um resultado das contas públicas que ele é negativo, então a gente tem um sério problema de caixa, né? E por isso que a gente estuda ele. Porque o superávit é fácil, né? Superávit sobrou recurso no caixa, você consegue utilizar para outros momentos. Agora, quando a gente fala de déficit, aí realmente é problemático, né? Porque da onde vai sair o restante do recurso? O que será que o governo vai fazer com as suas finanças, né? Se ele vai aumentar a carga tributária para compensar esse déficit, ou se ele vai reduzir gasto público, ou então como ele vai fazer a gestão da dívida pública sabendo que ele tem um déficit. Nós vamos entender um pouquinho também nessa aula aí na parte 2, né, de como que está essa situação atual do Brasil. Então, a gente entra aqui nesse contexto de que o déficit ele vai representar essa diferença negativa. Lembra do orçamento, né? O que se estima no orçamento? As receitas. Porque aí ela vai balizar o nível de gastos, né? É o teto, mais ou menos, né? Até onde você pode utilizar esse recurso. E aí, se entrou menos no caixa do governo, teve menos receita do que aquilo que foi estimado, né? Se gastou muito mais, a gente tem um déficit público.
essa análise é crucial para a gente entender uma saúde financeira, a saúde econômica de um país e como que ele vai mexer com a política fiscal, né, com seus instrumentos de política fiscal para fazer essa gestão. Bom, então o déficit público, como conceito, é a situação em que as despesas superam as receitas públicas em um determinado período. Isso pode ser provisório, né? Não é que em todo o período, todo o tempo, o déficit vai permanecer. Não, ele pode se tornar um superávit depois, né? Depende da gestão que é feita. Essa diferença, então, ela é expressa em termos percentuais em relação ao PIB. Muitas vezes a gente tem alguns indicadores que a gente consegue observar, né, a saúde financeira do país, a dívida líquida dele sobre o PIB, o déficit público sobre o PIB, e enfim. Ele pode ser resultante, então, de diversas políticas fiscais e econômicas que tiveram decisões de muito gasto, de muito investimento público, né? E quando esse déficit vai se acumulando, então ele gera uma necessidade de financiamento. Essa necessidade de financiamento ela pode ser suprida internamente, como eu falei, né? Aumentar alíquotas de imposto. O governo pode usar instrumentos de política fiscal ou monetária. Ele pode, por exemplo, emitir títulos públicos para conseguir um dinheiro rápido para o caixa dele para sanar essa diferença. Ele pode mexer na taxa de juros. Então, o governo tem alguns instrumentos que ele pode utilizar. Ou então, ele pode gerar mais dívida, né? Ele pode fazer um financiamento externo, mas dívida externa, não somente dívida interna. Então, entender esse conceito é fundamental para a gente ter uma abordagem, né, mais completa da análise fiscal e econômica do governo. Como que a gente interpreta, né, o déficit público? A gente avalia o desempenho de um país olhando seu déficit. Olhando o resultado das contas públicas, nós conseguimos ver se o governo está pagando muitos juros, né? Como é que está a situação de entradas e saídas de caixa, qual é o nível de gasto público em relação ao que ele tem de receita, se realmente esse montante foi direcionado para investimento produtivo, que vai gerar crescimento e lá na frente o governo pode ser que tenha um retorno, né, em caixa desse recurso, ou não, né? Se ele não tem esse direcionamento, apenas gastos correntes que não tem retorno para o caixa mais adiante. Déficit excessivo, então, pode indicar desequilíbrio fiscal. Isso leva à inflação, instabilidade, né? As pessoas perdem poder de compra, as empresas deixam de fazer investimentos, o país perde a credibilidade a nível internacional. Isso vai gerando, né, uma série de consequências e não é muito bom, né, para a saúde fiscal, saúde financeira de um país. Em momentos de crise, de recessão, de uma pandemia, por exemplo, qualquer choque externo que venha interferir de uma forma mais abrupta, que mude a situação ali, né, do que estava comum na situação das contas públicas de uma economia, esse tipo de situação pode gerar déficits já esperados, já comuns. Você imagina que o governo, tanto federal quanto estadual, municipal, tenham tido gastos muito grandes no período da pandemia, então era de se esperar déficits. Mas se é uma situação em que o país tem estabilidade econômica, está em devido crescimento, não tem nada, nenhum choque externo que interfira ali na situação econômica, então o déficit público é muito mais preocupante, né? Tem alguma coisa na gestão que não está muito boa, muito correta, né? Bom, vamos para frente. Qual que é a relação do déficit público com as finanças públicas todas, né? É o gerenciamento dessas finanças, de receitas e despesas públicas, esse confrontamento. Quando o governo, então, apresenta esse déficit, ele deve financiar a diferença, fazendo empréstimos, aumentando impostos. É ele que vai determinar a forma, né, como ele vai suprir esse déficit. Tá? Formas de avaliação. Bom, nós conseguimos avaliar isso em relação ao PIB, por exemplo, né, que é o principal método aí, principal indicador. Por quê? Porque ele está diretamente olhando para o crescimento, nível de crescimento no país, o quanto esse déficit está afetando o nível de crescimento da economia, que é o que o PIB está querendo medir, né? O Produto Interno Bruto.
Então, ele vai comparar, vai criar um indicador que vai comparar isso com outras economias, outros países. E você vai verificar, nossa, mas o déficit público em relação ao nosso PIB, ele está muito maior do que outros países em desenvolvimento. Então, qual é o problema? O que está acontecendo? Né? E a gente consegue fazer uma comparação também ao longo do tempo, né, para a mesma economia, para o mesmo país. E como que a gente faz essa avaliação? A transparência na apresentação das contas públicas é fundamental, ela é indispensável para conseguir se apurar, né, se realmente a economia está tendo muitos desajustes na questão fiscal. Uma lei importante aqui no Brasil é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. Eu deixei essa legislação aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o Moodle. Aqui, ó, eu deixei aqui a LRF, tá? Então, vocês conseguem acessar o arquivo aqui e dar uma olhadinha na legislação, tá? Então, o que, que diz a LRF em relação ao déficit público, tá? Ela dá as diretrizes, as bases, né, dos limites, até onde o gasto público pode ser gerado. E também a forma de avaliar e de monitorar esses gastos públicos para que eles não se tornem déficits muito grandes, muito impossíveis, né, de sanar. Então, a lei de responsabilidade fiscal, foi determinante para ter mais transparência nas contas públicas, mostrar como deve ser feita a prestação de contas, porque depois que o orçamento ele é cumprido, ele é executado, no ano seguinte, até abril do ano seguinte, o executivo ele tem esse prazo para prestar contas do que foi utilizado de recurso público, né, dos gastos frente às receitas. E aí é que é a grande auditoria, né, que entra o TCU também ou os TCS para avaliar essa gestão. Além disso, também tratados e acordos internacionais que podem estabelecer algumas diretrizes. Estava explicando esses dias para a turma da administração pública brasileira, né, a respeito das crises fiscais de alguns países, até a Rússia chegou a decretar moratória, né, na década de 90. No final da década de 90, alguns países asiáticos, a Rússia, o Brasil, entraram num grande problema ali fiscal, né, e isso afetou a credibilidade econômica deles, confiança de investidores estrangeiros, impactou a economia interna desses países. E aí, quando eles foram recorrer a empréstimos com o FMI, né, o órgão internacional, o FMI disse: tudo bem, eu empresto o seu valor, só que vocês têm que seguir essas minhas exigências para vocês conseguirem cumprir o, o, o teto de gasto, ali, o rigor fiscal que vocês precisam ter para sair dessa situação de déficit. Então, houveram vários acordos aí até conseguir, no caso do Brasil, né, houve uma tentativa, depois, numa segunda tentativa, o Brasil conseguiu pegar realmente esse valor emprestado com a FMI, né? Então, esses países, eles precisaram de acordos, né, de tratados internacionais e de resultados aí a nível internacional para voltar a ter uma saúde financeira interessante. Tá? Então, esses tratados, essas legislações ajudam a manter os déficits dentro de limites aceitáveis. Senão, se não tivesse essa obrigatoriedade da legislação, desses acordos e tratados, então os países não seguiriam, né? Não teriam que seguir e prestar contas e ter essa credibilidade econômica em relação à gestão dos seus recursos públicos. Isso repercute também a nível internacional, né? Os investidores estão sempre olhando o que está acontecendo aqui internamente. Se o Brasil ele é um país que dá para se investir ou não, se ele tem um risco muito alto ou não, né? Bom, vamos a alguns exemplos. Casos históricos. Diversos países enfrentaram déficits públicos significativos ao longo da história. Eu falei de alguns aí da década de 90, né? E aqui eu trago exemplos da década de 2000. A Grécia, por exemplo, vocês devem ter escutado falar, né? As reportagens na época, ela teve um déficit muito grande nos anos 2000. Em 2010 ela teve uma crise
da dívida soberana, né, que realmente colapsou a economia. O caso da Argentina também, na década de 2000, e essas situações, elas mostram como que as políticas fiscais de forma planejadas, né, de forma inadequada e mal executadas também, elas levam à crise econômica e social. E aí, quando você pensa em Argentina, por exemplo, atualmente, né, ela não se recuperou ainda, o país não se recuperou e quem que vai investir? Que investidor estrangeiro vai colocar seu capital num país que tem um risco altíssimo, que não consegue fazer a gestão da sua dos seus recursos, né, públicos e ali do seu déficit público, tá? Ah, sim, aqui é importante lembrar sobre a crise financeira de 2008, né? Foi a segunda grande crise financeira mundial. Depois dessa crise, os Estados Unidos já aumentou muito seu déficit porque ele precisava estimular a economia. Então, é um caso, né, de países, né, em situações que os países precisam eles precisam realizar os investimentos para estimular a economia, porque o mercado por si só está destruído devido a uma crise financeira, então ele não consegue se recuperar sozinho. Então o governo precisa entrar como esse apoio financeiro, econômico, né? E aí ele gasta muito. No Brasil, na década de 60, 50, 60, o Brasil estava sofrendo várias transformações, né? Criando a sua infraestrutura base, então tentando gerar mais empregos, mais renda, ter crescimento econômico. E aí, o que que aconteceu? O país gastou muito. Então, mais ou menos nesse sentido, né? Agora, existem países, como por exemplo a Alemanha, que tem uma política de austeridade fiscal para controlar o seu déficit a todo custo. A gente tem extremos, né? Escolhas entre austeridade e estímulo vão impactar a saúde fiscal e econômica dos países por um determinado período de tempo. E no caso dos Estados Unidos, por exemplo, interfere até em outras economias, não só na economia norte-americana. Bom, quais são os impactos econômicos, né? O déficit público, ele gera impactos muito grandes sobre maneira, né, as economias. Ele leva, então, como eu falei, desconfiança de investidor, ele pode levar a aumento de taxa de juros, dificultar o financiamento de projetos públicos, então ele pode atrasar muito a vida de um país, tá? Estratégias de redução. Deixa eu ver se está gravando certinho. Ok. Bom, algumas estratégias podem ser utilizadas. Como que se reduz déficit público? Primeiro ponto, redução de gasto público. Ah, mas os governos não conseguem reduzir gasto. Então vamos, né? Além desses cortes em áreas que são não essenciais, né? Novos investimentos, novos projetos, enfim. O governo pode mexer na outra ponta, que é aumentar a sua receita. E aí, como que ele aumenta a sua receita rapidamente? Por meio do aumento da arrecadação tributária. Então, quem que sofre? Nós sofremos, né, enquanto sociedade. Por isso que o déficit público não é saudável para nenhuma economia, né? A não ser que ele seja feito para alavancar o crescimento. Aí ele é até que pode ser justificável, né? Mas a sociedade vai sofrer também as consequências. O governo pode usar, como eu falei, né, alguns instrumentos de política monetária, ele pode mexer então na taxa de juros, ele pode ir aumentando, né, a taxa de juros para conter esse déficit, ele pode emitir títulos públicos, que aí também ele vai ter um dinheiro em caixa ali a curto prazo, então ele tem algumas estratégias que ele pode utilizar, tá? Ah, mas por que que não é mais fácil cortar gasto? Por que que o Estado não consegue? Porque o caso do Brasil é um país de proporções muito grandes, né? E a máquina pública custa muito caro. Então, e também existem projetos que já estão em andamento, não podem parar. Então, é um dilema muito grande, né? Entre cortar os gastos, que os entes federativos, né? Eles vão ser penalizados. E aí é uma outra discussão também, né? Que às vezes tem negociação política envolvida, então é bem complicado. Mas aí qual que é
a melhor estratégia de redução, combinar todas as diferentes estratégias para enfrentar a complexidade do déficit, aí sim. Aí você não penaliza tanto a sociedade, né? Nem tanto o governo, e aí você consegue ir ajustando. Bom, lições aprendidas, os gestores públicos, se e formuladores de políticas públicas, se eles estudarem nessas situações de exemplos aí de déficits públicos, que é o que vocês estão fazendo agora, vocês conseguem tirar informações valiosas do seguinte sentido: a gente já errou dessa forma, então nós não vamos repetir esse erro. Outra questão, a fiscalização, ela é muito importante, tanto da sociedade civil, né, quanto do próprio governo, ah, em ter transparência na prestação de contas, e a gente conseguir avaliar, né, se o processo orçamentário está sendo cumprido, se realmente os governos estão seguindo à risca aquilo que eles planejaram no orçamento, para não haver déficit, tá? Bom, saindo da questão do déficit, para a gente falar de uma maneira geral também sobre a dívida pública. Então, o que é dívida pública, né? Ela pode ser interna ou externa, a gente vai passar também sobre isso, tá? Mas a dívida pública, no geral, ela reflete a necessidade de financiamento para cobrir os déficits orçamentários. Porque muitas vezes, para você conseguir reduzir, cortar gastos do setor público, é muito difícil, como eu mencionei. Então, a outra ponto, a outro caminho, seria financiar o setor público. E aí, como você faz isso? Ah, você aumenta a taxa de juros, que aí você penaliza mais quem está recorrendo a empréstimos, por exemplo, e o governo recebe juros mais altos. Ou então você emite mais, o governo emite títulos da dívida, e aí ele tem dinheiro nesse caixa, ah, e aí nesse caso ele se endivida, porque esse recurso ele vai ter que pagar mais adiante para a sociedade, para quem investiu, né, quem comprou o título público, com juros, com taxas. Então isso vai custar mais caro para o governo lá na frente. Ele pode recorrer a empréstimos externos, então aí ele vai aumentando a dívida externa, e aí ele paga juros, paga é, tributação em relação a esse empréstimo, e aí gera uma necessidade, né? Cria uma dívida e gera uma necessidade grande de fazer uma boa gestão. Então, a dívida pública, ela vai mostrar o quanto aquela determinada economia precisa ter de financiamento para cobrir os seus déficits. Quanto maior o déficit de uma economia, maior tem de ser a sua dívida pública também, se não cortar gastos. E chega um patamar, né, que o governo fala, a gente ouve falar, esse governo vai dar calote na dívida, então ele não vai pagar essa dívida nunca mais. Então quem comprou título público não vai receber, quem os organismos internacionais que emprestou dinheiro não vão receber, então aí perde credibilidade, perde investimento estrangeiro, as empresas começam a sair do país, as pessoas começam a perder emprego, e aí você vai gerando uma bola de neve, né? Vai complicando a economia num patamar que fica difícil de recuperar, né? Que é o exemplo dos nossos vizinhos argentinos aqui, por exemplo, né? Existem outros países que também estão nessa situação, não é só a Argentina. Então, por isso que precisa cuidar muito da saúde fiscal e financeira de uma economia. Ela impacta muito a vida das pessoas. Então, a dívida pública é o montante total que o governo deve tanto para credores internos quanto externos. A dívida interna, então, ela é para pagar os credores internos. Como que se gera dívida internamente? Títulos públicos, qualquer instrumento, né, de dívida que seja o financiamento do próprio país aqui internamente. Aumento de tributação, de alíquota de imposto, e dívida externa seria os empréstimos feitos com o FMI, com outras economias, enfim. Tá? Quando um governo toma emprestado, espera-se que ele possa pagar essa dívida através da arrecadação futura de tributos ou receita. Então, ele vai aumentar, como eu falei ali, essa alíquota, né? Para ele sanar e financiar esses empréstimos. Também a dívida pública a gente avalia em relação ao PIB, para a gente avaliar, né, o quanto você está tirando de crescimento de um país, gerando a dívida para ele.
Um aumento excessivo da dívida, então, pode indicar um desequilíbrio fiscal, e é fundamental, então, que se monitore essa relação entre dívida e PIB para evitar crises financeiras muito tenebrosas, né, muito difíceis para uma economia enfrentar. As pessoas normalmente não estão preparadas para as crises, ainda mais em países em desenvolvimento, né, que a gente tem uma capacitação baixa, uma qualificação baixa, e uma renda menor do que em outros países, o custo de vida mais alto, um risco maior para se investir, então tudo isso faz com que, né, a gente tenha que cuidar muito dessa saúde financeira, porque a população realmente não está preparada para enfrentar crises. Bom, é indissociável também, assim como o déficit público, né, das finanças públicas, reflete a capacidade do governo de gerir suas despesas e receitas. Quando o governo tem uma dívida alta, isso pode limitar sua capacidade de investir em serviços públicos essenciais e de realizar investimentos também. As obras ficam paradas, ficam para depois. Como que a gente avalia, então, a dívida pública? Eu vou mostrar também os indicadores para vocês, que, nossa, é super interessante essa parte de indicadores. Legislação também é lei de responsabilidade fiscal, então, repete-se, né? Quem que fiscaliza a dívida pública? Bom, existe a auditoria interna e externa nesse controle aí do próprio Estado. A própria sociedade civil organizada pode realizar essa fiscalização. Nós vamos ver alguns sites, vou mostrar para vocês, que faz essa auditoria. Tá? E só para adiantar, por exemplo, esse site aqui, Auditoria Cidadã da Dívida. A gente consegue monitorando, fazendo monitoramento, né, por período de outros países também. Por que, que a Grécia está aqui, né? Portugal, são países que tiveram vários problemas aí na década de 2000. Ok, isso aqui eu vou falar mais depois. Bom, a fiscalização de agências reguladoras é muito importante para fiscalizar o próprio trabalho do governo, as próprias gestões dos municípios, né? O Tribunal de Contas e a CGU, a Controladoria Geral da União, é que exercem esse papel de auditar as contas públicas, realizar fiscalização, né? Então, nos sites da AGU, desculpa, da CGU e do TCU, a gente tem muita informação, muito relatório, né, sobre a dívida do Brasil. Esse aqui eu já mencionei, depois vocês dão uma lidinha. Fiscalização, ok, também vou passar. Exemplos, né? Casos históricos. Então, vamos lá. Alguns casos moldaram a economia mundial. Então, um exemplo é o da Grécia, que eu mencionei para vocês, durante a crise da zona do euro. Mostrou a fragilidade dos sistemas financeiros europeus, que a gente de fora, né, não imaginava que esses países estavam nessa situação tão caótica. Portugal também entrou nessa situação. O caso do Brasil, na década de 80, né, a gente teve um processo hiperinflacionário, de endividamento muito grande, né, a nível externo. Também no final da década de 90, quando a gente estava realizando a abertura econômica, industrialização do país, o governo se endividou muito e precisou, aí gerou desequilíbrio fiscal, né, e precisou recorrer ao FMI, inclusive. Países como o Japão, Estados Unidos, eles têm alto nível de endividamento, só que, por outro lado, eles têm economias mais robustas, porque são países que os investidores confiam, eles têm expectativas, né? Eles têm confiança que aquela economia ela não vai quebrar, ela não vai dar calote na dívida. Ela não é frágil, é uma economia consolidada, né? Ela é sólida. Agora, países, por exemplo, como a Argentina, Venezuela, né, que é o caso que eu citei antes, eles são países que a gente já observa com menor credibilidade, eles não conseguem sustentar a longo prazo essa dívida, altas taxas de dívida. Não é uma dívida que é usada para gerar crescimento e desenvolvimento, é uma dívida para sanar problemas de caixa do governo. Então, isso é muito complicado. Você mexeu na expectativa de investidor, é mais difícil, né, de você recuperar essa confiança depois. Os efeitos na economia, como eu falei, eles podem comprometer recursos que seriam usados para projetos, né? Porque você deixa de investir em novos projetos para sanar o déficit, né? Para você pagar a dívida.
Então, é complicado, né? Porque aí o governo ele deixa de usar aquele recurso para investir em alguns projetos novos na educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, tudo que a gente mais necessita, né, enquanto sociedade. A gestão da dívida ela é essencial, ela é um instrumento de política fiscal, por isso que nós vamos ver, estudar sobre política fiscal, porque quais são os instrumentos, né? Um deles é a gestão da dívida pública. Projeções futuras, então, quais são as tendências, né, econômicas para o futuro? É possível você ter uma modelagem econômica para você prever. Então, é bem interessante, né, você usar séries temporais, por exemplo, você vai avaliando, né, o passado, o histórico da dívida, e aí você vai prevendo conforme a conjuntura econômica futura, as expectativas dos investidores, conforme as pressões, né, que os outros grupos exercem nos governos, e enfim. As projeções futuras são interessantes, né? Você prever o futuro, porque você consegue se preparar para esse futuro. É possível usar diferentes cenários. Então, existem análises que a gente consegue comparar, por exemplo, um cenário realista, um cenário otimista, em que vai dar tudo certo, e um pessimista, em que vai vir uma pandemia, vai vir uma crise financeira, vamos entrar em recessão. Então, como que a gente consegue fazer essa modelagem para fazer a gestão dos recursos públicos, né? E em relação à dívida pública, principalmente, né? Para moldar políticas fiscais, políticas públicas, estratégias econômicas, né? Então, é bem interessante essa questão das projeções. Tá? Bom, então, como a conclusão, a análise do déficit público e da dívida pública, as interrelações são extremamente importantes. Uma gestão adequada ou inadequada pode afetar muito a economia atual, a estabilidade financeira futura, né, e a vida da população como um todo, tá? Ok, esse aqui eu vou deixar para a leitura de vocês. E é isso. Bom, daqui vocês conseguem acompanhar comigo, né? Depois esse material eu disponibilizo para vocês também. É um roteiro, né, para eu me orientar aqui para a gente tratar do déficit da dívida pública. Então vamos lá. Como que o déficit público, né, ele é conceituado? Então, em contabilidade, o déficit é um excesso de pagamento em relação à receita, às entradas de caixa. Nas finanças públicas, fala-se em déficit orçamentário quando as despesas são superiores à arrecadação e em déficit da balança comercial quando o valor de importações é superior ao de exportações. Então, a gente tem três formas aí de mencionar o déficit, né? Nas contas do governo, o déficit pode ser considerado primário, nominal, né, e operacional. Então, o primário, ele inclui receitas e despesas do governo, não considerando as financeiras. E o nominal, ele considera também as financeiras. Bom, então, em resumo, o déficit ocorre quando o governo gasta mais do que arrecada. Só um contexto histórico, isso aqui está no capítulo também, deixei aqui em cima, né, do professor Matias Pereira, tá? Déficit público como instrumento de política econômica. Porque, na realidade, você fazer a gestão desse déficit, né, você está utilizando a política econômica também para gerenciar esse déficit. Então, no contexto dos efeitos da Grande Depressão, lá na década de 30, que os Estados Unidos passou por uma grande crise financeira, foi a primeira a nível mundial, e teve tamanhas proporções, né, que levou bancos à falência, empresas à falência, pessoas perderam seus empregos, foi um caos, né? Quebrou a Bolsa de Nova York. Então, nesse momento ali, o John Maynard Keynes, ele entra para... Ai, tá 1982, né? Vamos tirar isso aqui. O John Maynard Keynes, ele entra para fazer sugestões em relação à sua obra, né? De teoria dos juros da moeda e do emprego, no qual ele defendia que o Estado, principalmente em períodos de crise econômica, ele deve operar sobre o déficit orçamentário. É sobre isso que ele deve colocar todos os seus esforços. E aí, nesse sentido, é que passou a ser aceito como instrumento de política monetária, desculpa, política econômica, perdão.
E o Keynes também ele fala que o governo precisa interferir, né? Ele precisa intervir na economia, porque se você deixar as forças de mercado agindo sozinho, o que acontece? Gera uma crise nas proporções da crise de 1929, a Grande Depressão. No Brasil, quem que calcula o déficit público? Quem que cria a metodologia, né? É o Banco Central. A Secretaria do Tesouro Nacional também tem esse apoio para fazer esse cálculo. Então, esses dois organismos, eles nos sites, né, vocês vão ver, tem os relatórios, tem todos os estudos, as análises, então eles estão ali calculando, fiscalizando, né, emitindo relatórios, isso é bem interessante. E aí, eles consideram 3 modalidades de déficit: o primário, o operacional e o nominal. Vamos ver cada um deles. Eu já vou entrar nesses sites para a gente olhar junto. Vamos falar do déficit primário, né? Déficit primário, então, é o resultado primário das contas, inclui todas as receitas, perdão, mas na parte das despesas exclui pagamento de juro, né, que seria a parte financeira. Então, o déficit primário ele não considera pagamento de juros da dívida. Então, é o primeiro resultado que você tem ali, né? Você tem déficit se essa diferença for negativa. Então, eu deixei uma reportagem aqui para vocês. O governo central registra de 30 de abril de 2024. O governo central registra déficit primário de 1,5 bilhão em março de 2024. O acumulado do primeiro trimestre do ano é superavitário, porém, naquele período é de 1,5 bilhão de déficit primário. Que é o déficit operacional. Ele é a soma do resultado primário. O que é o resultado primário? Receitas menos despesas, menos pagamento de juros. Só que o que ele considera junto? Em relação às despesas com juros reais, né? Ele exclui, então, a parte que excede a inflação dos juros pagos pelo governo sobre a dívida pública. Então, resumindo, o que é o déficit operacional? São os gastos primários que os governos têm, que são, né, as despesas correntes, mais os da Seguridade Social e das empresas públicas, das estatais, né? E aí o pagamento de juros reais, menos o impacto da inflação. Então, ele tira, por que ele é operacional? Porque ele tira o impacto da inflação da conta. Então, economias que têm uma inflação muito elevada, elas conseguem verificar o seu real déficit pelo cálculo déficit operacional. Então, em síntese, representa a quantia que falta para o governo quitar suas despesas, que vai gerar uma elevação da dívida pública no país, tá? Não considera a inflação, correção monetária. Ele é menos utilizado, né, do que o déficit primário e o nominal. O que é o déficit nominal? A gente primeiro fala em resultado nominal, né? Resultado nominal é todas as despesas e receitas. Inclui tudo, inclui pagamento de juros da dívida e todas as despesas e receitas financeiras também, que lá no déficit primário a gente não considera, certo? Então, o déficit nominal seria o resultado nominal negativo. Então, você não teve um superávit, você teve um problema aí de caixa, né? Você teve mais despesa do que receita, considerando também os juros da dívida. Então, é o conceito mais utilizado, facilita comparações com outros países em relação ao déficit público do próprio país em determinados períodos de tempo. Com o Plano Real implementado em 94, que resultou na estabilização da economia, o Brasil então conseguiu utilizar o conceito nominal, porque antes o que a gente utilizava? O déficit operacional, né? Porque a gente estava com uma inflação elevada, então nesse sentido era mais interessante apurar o déficit operacional, certo? Que é o resultado primário, né? Que então é receitas menos despesas, só que as despesas em juros reais, não nominais. Na economia, a gente tem uma diferença, né, entre o que é real e nominal. Real, a gente considera o efeito da inflação junto, e nominal é o contrário, tá? Então, quando eu quero saber, por exemplo, qual que é o meu ganho real? É o meu salário descontando a inflação, tá? Qual que é o resultado real? É o resultado descontando o efeito da inflação naquela conta. Vamos lá.
Segundo o autor também, né, a gente precisa entender que o déficit público estrutural ele é um problema para o desenvolvimento econômico do país. Por quê? Porque obriga, primeiramente, o governo a aumentar a taxa de juros. E também porque o governo acaba aumentando a sua arrecadação tributária forçadamente, né, fazendo com que a sociedade pague essa conta. Aqui ele fala das crises que eu mencionei para vocês, né, da década de 90, do colapso lá da Argentina, então também utiliza essas informações aqui. Aqui. No site, então, do Tesouro Transparente, a gente tem as estatísticas fiscais do governo. Eu deixei para vocês o PDF do boletim primeiro trimestre de 2024. Onde que eu obtive ele? Nesse site, que é o Boletim de Estatísticas Fiscais. A gente consegue olhar os boletins, ó, de vários períodos, tá? De 2016 para frente. Vamos voltar aqui. Vamos olhar aqui, então, ó, as séries temporais do Tesouro Nacional. Ver se a gente consegue filtrar aqui. Vamos lá. Resultado fiscal do governo. Deixa eu só ver se tem aqui dívida pública. A minha internet também não é das melhores. Aqui. Então, vamos olhar, por exemplo, Tesouro Direto, que eu falei para vocês que o governo ele pode se financiar internamente emitindo títulos do Tesouro. Então, aí tem a arrecadação, né? Aqui tem a série. Acho que eu não vou conseguir abrir porque é muita coisa. Mas eu consigo ver, por exemplo, por título, né, o quanto que o governo arrecadou na série histórica dele, para saber quanto que entrou de caixa. Aqui está o gráfico. Quanto que entrou de caixa de financiamento de dívida interna por meio de emissão de títulos públicos. Então, olhem, até junho aqui, julho, né? 6.433 mais ou menos, né? Bilhões, né, de reais. Tem como ver os dados, ó. É a soma de tudo isso aqui, né? Aqui, ó, 5.682 que entrou em junho. Os 6 que entraram em julho. Milhões, né? Pelo estoque da dívida, pelas operações no mercado primário, no mercado secundário, e aí os vencimentos, né, dessa dívida. O que mais que a gente consegue ver nesse site? Estatísticas de finanças públicas e contas intermediárias do governo, tá? Esse aqui já não é tão atualizado, né? A gente tem o último dado em 2022. A gente consegue observar ó, os demonstrativos do Excel, para que vocês consigam ver aqui comigo. Então, vamos lá. 2022, né? Resultado das operações. Então, começa por transações que afetam o patrimônio, diretamente o patrimônio do governo. Então, quanto que ele teve de receita orçamentária, extra-orçamentária, consolidada, governos estaduais, municipais, e aí o governo como um todo. Quanto de impostos que foi arrecadado nesse ano no Brasil, 2022, né? Contribuições sociais. Então, quanto que o governo recebeu de juros? E aí entra a questão da despesa. A gente consegue comparar, né? Quanto que foi o gasto público, tá? E no que o gasto público ocorreu? A remuneração de folha de pessoal, né? Remuneração de empregados, uso de bens e serviços, capital fixo, juros, subsídios, transferências, doações, enfim. Benefícios previdenciários e assistenciais, são obrigatórios, né, para os governos. Quanto que realizou de investimento? Ó, negativo, temos períodos que foi zero. E aí, esse cálculo que é interessante, que nós vamos ver também, sobre a capacidade, né, ou a necessidade líquida de financiamento do governo naquele período. Então, quando a gente tem um resultado negativo, significa que o governo não tem essa capacidade, o quanto que ele precisa para sanar a diferença entre o que ele recebeu e o que ele gastou. Ou seja, ele gastou 450,196 a mais do que ele recebeu.
Aí ele não fez aquisição nenhuma de ativos financeiros, de passivos, por quê? Porque você não tem nem capacidade financeira de pagar as suas contas, imagina de adquirir mais bens, né? E aí a gente tem o resultado no final, é negativo. Né? Fica interessante para depois vocês avaliarem, tá? É bem legal, bem interessante, tá? Para ver como é que estão as contas. Infelizmente não está tão atualizado assim. E aí o que está mais atualizado é o boletim sobre as estatísticas fiscais do governo no primeiro trimestre, a receita e despesa, resultado do primeiro trimestre. Aqui ele fala, né, sobre a nossa necessidade líquida de financiamento. Alcançou 1,9% do PIB, comparando com 2,6% no período anterior. A gente teve, então, um crescimento da receita em relação ao mesmo período no ano passado, compensado pelo aumento também na despesa. Então, ao mesmo tempo que aumentou a receita, aumentou a despesa. Ok? E aí, o que a gente consegue observar, né? Nas contas públicas, então, do primeiro trimestre, tá? O consolidado, então, consolidado de receita no governo geral, foi positivo, né? De 1,144, 714. Isso tudo está em milhões de reais, então você multiplica aqui por mil, né? Para você ter o resultado em milhões de reais. O quanto que a gente teve de despesa, o gasto público, quanto que foi feito de investimento líquido, foi negativo, né? E a nossa capacidade líquida de financiamento, que é, ou seja, é negativa, né? Aqui tem os gráficos, olha. Capacidade barra necessidade, né? A capacidade ela é positiva, ou seja, você consegue honrar as suas contas, e a necessidade é negativa, você não conseguiu, então você tem necessidade de se financiar, interno ou externamente, né? Por esfera do governo, 2023 e 2024. Esses dados, ó, que eu falei ali para vocês, eles são medidos em porcentagem do PIB. Eles não são avaliados de forma bruta, né? É em relação ao PIB, ao nível de crescimento do país. Então, aqui, ó, 2023 1, 2023 2, 3 e 4, os 4 trimestres aí de 2023 e o primeiro de 2024. O que a gente consegue observar bem claro aqui, né? Qual foi a tendência? Em 2023 2 e 2023 4, ou seja, que final do ano, né, a gente teve uma necessidade muito grande de financiamento. Poucos períodos nós tivemos valores positivos, ó, né? Isso dos municípios. Do governo geral e do governo federal, a gente tem valores negativos. Aqui é a receita e despesa do governo geral. Então, quanto que a gente tem de receita e quanto que a gente tem de despesa. O que a gente consegue observar? Que em períodos, por exemplo, 2023 1, a nossa despesa foi maior que a nossa receita. 2023 2, mesma coisa. Só que foi muito maior essa diferença, de 46 para 37. Então, nossa despesa, ela sempre está, olha a diferença aqui, né, em 2023 4. Ela está sempre maior do que a nossa receita. Ela está quase se igualando aqui de novo em 2024 1. Tem que ir aqui a receita, daí a evolução da nossa receita, a composição dela. Tudo isso é interessante vocês olharem também para consolidar o conhecimento do bloco 1, né? Evolução das nossas despesas, aumento praticamente, né? Investimento líquido nosso, né? De estados, municípios e o governo federal, ele está se reduzindo. Por quê? Porque a gente precisa primeiro pagar as contas para depois realizar investimentos, certo? Bom, vamos fechar esse aqui. E esse aqui também. O outro site que eu quero mostrar para vocês são os dados abertos aqui do governo sobre a dívida líquida. Espera abrir um pouquinho.
Aqui. Ok, então a nossa dívida líquida do setor público calculada em razão do PIB, tá? Então, o Banco Central, como eu falei para vocês, ele faz o cálculo junto com a Secretaria do Tesouro Nacional, né? E aí, esse boletim aqui do DPEC, Departamento Econômico, ele traz todas as estatísticas, todas, mensais. Então, bem interessante, fala de tudo sobre a população, sobre as contas públicas, a nossa dívida líquida bruta, líquida e bruta, né? E aí tem toda a série histórica, ok? E aí, para finalizar, tá aqui o próprio site aqui do Banco Central, mas na parte das estatísticas fiscais. Então, é muito interessante isso aqui, se vocês quiserem realizar estudos, né? Tem todos os dados e super atualizados, de agosto de 2024. Então, nota para a imprensa, o que o governo fala, né? O Banco Central fala das suas contas públicas, do seu resultado primário, porque vocês podem observar aqui no cantinho gráfico, o resultado primário do governo. Ok, então o resultado primário do setor público consolidado, ele foi deficitário em 21,3. Cadê esse valor aqui? E ante o déficit de 35,8. Não está mostrando aqui, né? Em relação a no mesmo mês de 2023. O que acontece? Por que ele está em vermelho, né? Porque esse resultado, se a gente for avaliar, né? O governo ele está com bastante déficit, né? Então, esse resultado ele é negativo, nosso resultado primário, tá? O gráfico de resultado ele é o contrário. O, o gráfico de resultado, ó, ele mostra que o negativo é superávit e o positivo é déficit. Acabei esquecendo de falar isso. Então, no nosso caso aqui, ó, os governos regionais, eles tiveram um superávit. E os governos, o setor público no geral, e o governo central e as empresas estatais tiveram um déficit. Agora, e o que pesou grande parte? Ó, os juros nominais. Então, a gente está pagando bastante juro da nossa dívida, tá? Aqui é a dívida bruta e a dívida líquida, comparação entre elas, né? Então, a nossa dívida bruta ela é bem maior, né? Como esperado, em relação à dívida líquida. A nossa dívida líquida ela atingiu 62% do PIB. Vocês veem, a gente produz um PIB de alguns trilhões de reais, né? E pega 62% desse valor e coloca só para pagar dívida, né? Ou seja, a gente está com uma grande necessidade de financiamento, a gente está com um déficit primário muito alto. E o que o governo, no sentido, ele pode fazer, né, para melhorar essa situação? O que o governo está fazendo? Hoje eu vi uma reportagem e o Banco Central, ele aumentou a taxa de juros. Então, o Banco Central, ele monitora a dívida pública também, por quê? E quando ele se reúne a cada 3 meses, lá o Copom se reúne para determinar, né, a taxa Selic, a taxa básica de juros, é que ele vai olhar toda a conjuntura econômica e vai dizer, não, a gente vai decidir manter a taxa de juros no nível que ela está, ou então vamos reduzir ela, para a gente gerar liquidez no sistema, aumentar a quantidade de empréstimos, a confiança dos investidores, ou então vamos fazer o contrário, vamos continuar aumentando a taxa de juros, que foi o que aconteceu. Isso é uma sinalização do Banco Central, né, para tentar frear um pouquinho tanto o aumento dos preços, né, a inflação, quanto isso aqui, né, esse resultado negativo. Projeções, esse aqui. Colar. Mais esse site aqui, tá? Relatório de projeções. Então, nesse aqui, esse aqui eu tenho que postar lá para vocês também, né? Eles fazem as projeções, eles fazem análise dos cenários que eu falei antes para vocês. Então, quais são os possíveis cenários que a gente tem para o futuro, né? Qual que é a reação que a gente vai ter
a choques externos, se acontecer uma crise financeira mundial, estourar uma guerra mundial, algo desse sentido, né? Como que o Brasil vai sentir isso, né, em relação à sua dívida? Aí eles fazem as simulações que eu falei para vocês. Ó, vamos olhar isso aqui só por curiosidade, porque é bem legal, bem interessante. Depois eu deixo o documento para vocês darem uma olhadinha, tá? Então aqui, ó, eles fazem as análises de cenários, tá? E aí eles fazem mais ou menos uma estimativa, né, de como que isso seria, ó, para daqui a 10 anos, até 2033. Eles pegam os dados passados, históricos, né, até 2023, e projetam dali para frente. Como que vai ser, por exemplo, a nossa dívida bruta em relação ao PIB com choques combinados? Que tipos de choques, né? Uma crise econômica, uma situação de enfrentamento, como pandemia, como guerra, enfim, que dá uma diminuída na atividade econômica, faz com que o governo tenha que gastar mais, então acaba aumentando esse déficit público, né? Então a nossa projeção, dê uma olhada. Esse aqui é o Selic primário em relação ao PIB. Ele só está tendendo a aumentar, certo? Então, essas análises aqui são bem interessantes, né? Para a gente verificar a tendência, né, da nossa dívida bruta e a nossa dívida líquida. Em resumos, então, políticas que favoreçam o crescimento econômico sustentado, manutenção de taxa de juros baixas por mais tempos, combinadas com uma política fiscal responsável, são essenciais para a preservação de níveis prudentes de endividamento. Aqui é o que eu queria mostrar, simulações. Ó. A gente tem uma referência, né? A gente tem determinadas metas para o resultado primário e qual que é a expectativa para daqui a 10 anos, né? O que se espera é que a gente tenha um resultado. Hoje a gente está com menos 2,1, né? É que a gente tem um resultado acima, bem acima do esperado, né? 5,6. Bom, depois vocês deem uma boa olhadinha, esse aqui eu vou salvar para vocês analisarem como que o Tesouro Nacional, né, e o Banco Central avaliam nosso déficit e a nossa dívida. Tá? Qual que é o nosso cenário macroeconômico atual, qual que é a nossa necessidade de financiamento, nosso gasto com juros, aqui é o resultado primário, vamos lá ver. 50. É o nosso resultado primário, né? Comparando julho de 2023 até março de 2024. Então, que a gente está com um resultado negativo, né? A projeção, ó, é que a partir de 2028 a gente consiga ter um cenário positivo. Mas antes disso, nós vamos sofrer bastante até 2027, né? Com resultado negativo. Tudo isso aqui é período de déficit. E a gente só vai conseguir se recuperar a partir de 2028. Nosso PIB também não está crescendo, né? Não está aumentando. E nós estamos pagando muitos juros, a nossa necessidade de financiamento. A partezinha azul é o déficit primário. A gente pode ver que ele vai crescer. Alguns períodos são maiores, né? Outros vezes vão decrescendo. Nossos juros nominais da dívida e a necessidade de financiamento. Então, a trajetória para médio e longo prazo é que haja uma queda, né? Dessa necessidade de financiamento, porque isso vai ser compensado por uma redução no déficit primário. Que se espera que até 2033, aquelas simulações, né? Que a gente tenha um cenário positivo. Então, a gente vai pagando mais juros, né? E vai tendo um déficit menor. Esse é o cenário. Bastante otimista. Ok? Bom, pessoal, eu vou encerrar essa parte aqui da aula para não ficar muito pesada. E aí eu vou explicar daqui a pouquinho, né, sobre a dívida, essa parte aqui. E aí eu vou mostrar esse site da Auditoria Cidadã e a gente entra um pouquinho nos aspectos dos capítulos também, ok? Até a parte 2.